Bom, vocês viram em outra aula que nós fizemos um rosbife. Hoje eu vou falar um pouquinho da história do verdadeiro Bauru. Eu sou paranaense, então para mim foi assim, uma novidade muito grande conhecer o Bauru. Eu não tinha tradição de paulista. E quando eu fui fazer o curso a faculdade de gastronomia, eu aprendi sobre o Bauru. E depois tive a oportunidade, em Presidente Prudente, de comer o verdadeiro Bauru. Que até então Bauru, para mim, era pão. Eu não gostava de pão francês, eu fazia do pão de forma, queijo, presunto e tomate. Mas esse é o Bauru de padaria. Ou é um misto quente com tomate, né? Lá em São Paulo eles têm... Este Bauru foi criado em 1937 num restaurante em São Paulo que chama Ponto Chique. Em 2022, em março de 2022, eles vão fazer 100 anos. Quem criou esse lanche foi um estudante de direito chamado Casimiro. Ele estudava lá e um dia ele pediu ao cozinheiro, ao chefe lá do restaurante, que criasse um lanche. E este lanche acompanha pão francês, o rosbife, que nós já temos uma aula que nós fizemos, tomate, picles de pepino, né, conserva de pepino. E uma coisa interessante que eu aprendi com eles foi fazer o queijo, não ele na chapa, mas ele derretido em banho-maria. O original usam 3 tipos de queijo. O prata, né, o queijo prato, o queijo Gouda e o queijo Steppe. Nós aqui estamos usando o gruyère e o queijo prata só, tá? Mas o original você usa todos esses tipos de queijo. Então é só derreter o trabalho aqui desse lanche é derreter o queijo. Você notou que tem um pouquinho de água e manteiga. Fica muito saboroso fazer desta forma, derreter, né? Você notou que o pão francês foi tirado o miolo. O trabalho é você preparar o rosbife com antecedência, pode guardar e depois é só derreter o queijo e colocar os ingredientes. Que lanche gostoso! Você não imagina, quer dizer, você que é de São Paulo conhece, né? A história do original. Você que mora em São Paulo aí, vai lá no Ponto Chique. Aproveita para poder comer do lugar original onde foi criado. Né? Já faleceu esse Casimiro, esse estudante de direito. Por que chama Bauru? O nosso queijo já está derretido, né? E agora é montagem só. O que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos colocar o rosbife, pode dobrar e fazer um detalhe, né? Ou pôr só as fatias soltas. Lá no Ponto Chique, em outros tradicionais restaurantes do estado de São Paulo, eles fazem com muita carne. Em Bauru foi criado patrimônio histórico, interessante. Aí você põe as conservas de pepino, né? Se não gosta, não põe. Se gosta pouco, põe um pouquinho só, né? Eu confesso para você que dá um gostinho bem diferente, bem gostoso, vale a pena. E depois, simples, você coloca o queijo derretido. Fica divino. Você não imagina que lanche gostoso. E um prato bem substância, com bastante substância, né? Como diz o povo
caboclo com bastante sustância, né? Porque tem carne, né? Não é... E aqui nós finalizamos o famoso Bauru, ou seja, o original Bauru. Este é um clássico brasileiro, em especial da cidade de São Paulo, criado por um estudante de direito chamado Casimiro, que era de Bauru, ele era nascido em Bauru, por isso o nome Bauru. Então tá aqui, né, mais uma aula de história, de gastronomia. Para mim foi uma descoberta quando eu fiquei sabendo. Até então só comia Bauru com queijo, presunto e tomate, e aqui o verdadeiro Bauru. Muito mais gostoso do que o Bauru que o paranaense comia. Então, olha, faça, prepare para a tua família original, você que vende. Quem sabe você pode colocar no teu cardápio de delivery. É um prato saboroso, não é caro, você procura fazer de uma carne mais em conta e fica bem gostoso. Não precisa ser filé mignon, não, você vai ver que fica bom. Seja bem-vindo às nossas páginas, aos nossos cursos, ainda teremos muitos lanches brasileiros para você experimentar.